graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que bom que você está aqui. Amém? Você tem muita coisa para agradecer a Deus? Que bom, eu também. Graças a Deus. Como Deus é bom e fiel. Amém? O pessoal do louvor, por favor, pode sentar. Isaac, daqui a pouquinho, tá bom, Isaac? Descansar um pouquinho, por gentileza. Volta para nos ajudar. Amém, irmãos? A palavra de Deus, como eu falei agora na oração, ela é tão poderosa, meus irmãos. Ela é a coisa... Eu posso dizer que o que nós temos de mais precioso nessa terra, não desmerecendo jamais, em nome de Jesus, o Espírito Santo, que Ele é tudo para nós, amém? Ele tem guiado você em todas as coisas e vai continuar fazendo isso, amém? Mas é tão bom saber que nós temos a palavra de Deus, que é o nosso manual de instruções, que nos instrui em todas as coisas. Amém? E o tema dessa ministração, irmão, já tem um tempo que eu tenho pensado em trazer essa palavra no domingo para nós. Para a Trindade já foi, só que foi um pouco diferente. Mas hoje, o livro, sempre que eu estava estudando, aos domingos, ficava com esse livro em mente. E aí, pensando sobre alguns assuntos que tem nesse livro, uma vez eu ministrei sobre ele, sobre Davi, mas hoje eu quero trazer um outro assunto que talvez você tenha visto alguns cristãos tendo uma postura em relação a algumas coisas que nós iremos ouvir nessa noite, que para você pode ser normal, mas nós iremos aprender como nós devemos estar posicionados, como nós devemos agir diante de situações como essa. Sabe, irmãos, a forma que nós interpretamos a palavra de Deus é muito importante que você estude, que você leia livros que tragam uma interpretação que seja fiel àquilo que você está estudando, porque existem, lamentavelmente, irmãos, muitas interpretações a respeito das Escrituras Sagradas. E nem sempre algumas interpretações, elas condizem de fato com a originalidade daquilo que está escrito para nós. Amém? Então, isso é um cuidado que a Igreja de Cristo precisa ter, que é de estar observando as interpretações, se elas estão de fato. Não é tudo que nós devemos ouvir, ou que você tem ouvido, ou que você já tenha ouvido, irmãos, que nós devemos absorver. Eu estou certa, meus irmãos? Cuidado com o que vocês ouvem, com o que vocês leem. É extremamente importante. Mas, irmã, se está falando da Bíblia, mas é muito sério. E é um cuidado que não se dispensa, meus irmãos. É você ter um zelo pela interpretação. Amém? A interpretação. Quem passou essa interpretação? Qual é a visão que essa pessoa tem? Que livro essa pessoa leu? Se você já estiver seguro, se o que você leu te trouxe uma interpretação que te trouxe confiança, que é uma interpretação séria, que é de uma fonte segura, está tudo bem. Mas se porventura você vê algum tipo de interpretação das Escrituras Sagradas, que você nota que tem alguma coisa diferente, que você fica com uma pequena pulguinha atrás da orelha, é muito importante ter observações e cuidado nesses aspectos. Amém? E por que eu estou falando isso? O tema dessa ministração de hoje, ela é uma pergunta. Quem é responsável pelo fracasso? Então, às vezes acontece uma coisa ou outra, né, que você tem como fracasso, mas lembrando que muitas vezes pode ser um livramento. Nem tudo que nós consideramos como algo que nós perdemos, que nós fracassamos naquele aspecto, quer dizer que isso ali seria importante para estar na sua vida até hoje. De repente, aquilo não seria o melhor. Amém? Então, a pergunta é, quem é responsável pelo fracasso? Às vezes, a gente se depara com pessoas com vários pensamentos, né? Às vezes, a gente está pregando aqui, a impressão que a gente tem é que todo mundo está tendo a mesma interpretação que nós estamos falando aqui no púlpito. Mas quando você ouve a pessoa, quando você conversa com a pessoa, você percebe que cada um, às vezes, tem uma interpretação que você
você entende que aquela linha de interpretação ela não está muito alinhada com as Escrituras Sagradas. É por isso que verbiamos. Irmãos, o rema vai chegar aqui. Eu vou dizer novamente, o rema vai chegar. Porque o rema, ele traz uma base maravilhosa de interpretação. E lembrando, irmãos, que no dia que terminar, que vestir a beca vermelha e dizer, eu concluí, eu quero lhe dar uma boa notícia, você que ainda vai fazer. No dia que você terminar o rema, você simplesmente está começando o rema. Porque é a hora de botar em prática. Amém? É a hora de estar aprendendo e praticando tudo aquilo que você ouviu e absorveu na escola. Então, vamos seguir. Então, quem é responsável pelo nosso fracasso? Deus? Às vezes você se depara com pessoas que eles têm uma interpretação assim. Que alguma coisa não deu certo na sua vida. E quem é o culpado? Deus. E quando acontece alguma coisa grave, alguma coisa muito séria, alguma coisa inesperada, muitos, eles estão atribuindo a Deus aquelas situações. Quando alguma coisa não deu certo, que era um sonho seu. Irmão, se você tem um sonho, Deus jamais vai tirá-lo de você. Porque o sonho, quem dá é Deus. Então, o que Deus dá, Ele nunca vai tomar de volta. E às vezes as pessoas, elas têm essa habilidade e essa interpretação bíblica completamente errada de que foi Deus que o levou ao fracasso, que foi Deus que permitiu que acontecesse uma situação ruim, que é Deus que está permitindo que ela esteja na peleja, na prova. Tem mais? Na dificuldade, né? No deserto, não é? Tem várias interpretações, não é verdade, gente? Todo mundo já viu isso aqui. Então, estou no deserto. E como você está? Está tudo bem? Não, eu estou no deserto faz muito tempo. Só que pela Bíblia Sagrada, até onde eu sei, quem está no deserto está passando. Não permanece lá. E até onde eu sei, quem esteve no deserto, teve maná caindo do céu, teve a roupinha, teve a sandália, teve toda a provisão. Então, se alguém entende o que é de fato passar pelo deserto, ele vai dizer, glória a Deus, eu estou na melhor fase da minha vida. Amém? Mas às vezes a interpretação, ela deixa a desejar. Um outro ponto é o diabo. Vocês já viram, gente do céu, como tem pessoas que culpam o diabo por tudo. Primeira observação, eu não estou aqui inocentando coisa ruim. Porque ele é ruim mesmo. Ele é o inimigo das nossas almas. Então não pense que ele ama você, te amo. Não queira assunto com ele, porque ele é ruim. E ele não quer o bem de ninguém. Nem o dele, quanto mais de outras pessoas. Mas existem aquelas pessoas que, para se isentar de responsabilidades que são nossas, de responsabilidades que o Senhor nos deu, você pode dizer com alegria, eu tenho responsabilidades que foi Deus que me deu. Então, como nós vamos ter conhecimento dessas responsabilidades? Lendo a palavra. Conhecendo o livro sagrado, que é o que ficou na terra, para nós sermos guiados por essa palavra poderosa através do Espírito Santo. Amém? Então, nem tudo, irmãos, nem tudo, não estou isentando ele do quanto ele é ruim, mas nem tudo é ele. Às vezes somos nós. E quando? Quais as situações que pode acontecer, que seja eu, que seja você, que estejamos realmente precisando de ajustes, de entender o que está acontecendo. E quando essas situações estão acontecendo, é preciso ser feita uma avaliação. E você se perguntar o que está acontecendo. Sabe, irmãos, eu já tenho um bocado de ano dentro da igreja. Então, quando a gente tem muitos anos, já vai fazer 35 anos. Então, você já viu muita coisa. Graças a Deus. E até aqui me ajudou o Senhor. Oh, glória. E viverei até os últimos dias da minha vida. Na igreja, na presença do Senhor, em comunhão com os meus irmãos. Mas, irmãos, eu já vi irmãos com interpretações tão estranhas sobre a palavra de Deus, sobre as escrituras sagradas, que eu já vi gente correndo atrás de demônio com chinela. Já. A gente estava orando num determinado lugar e nós éramos muito jovens,
mas uma coisa nós tínhamos: sede de oração. E quando fomos batizados no Espírito Santo, nós éramos muito jovens, acho que mais de 20 jovens. A gente sempre estava junto, a gente sempre, onde um estava, o outro estava. E aí a gente também se reunia para orar. Só que entre nós havia o desejo da oração. Nós nos reuníamos para orar. Nós estávamos bem intencionados, sim ou não, irmãos? Sim. Porém, entre nós aconteciam meninices. Um irmão correndo atrás do demônio com chinela. Não era do endemoniado não, viu? Ele estava correndo atrás de alguém que só ele via. Com a sandália. Para bater no demônio. E aí é uma forma de interpretação, entre muitas que eu não tenho como descrever, porque muitos já sabem, como algumas pessoas interpretam. Algumas pessoas, irmãos, às vezes, eles estão vivenciando situações aonde o diabo, de fato, tem conseguido enganá-los. Por quê? Porque como tudo eles atribuem ao diabo, é bom. Porque entre aspas, é bom, entre aspas, para a pessoa que age assim. Por quê? Porque se foi o diabo, eu não tenho culpa de nada, eu não preciso fazer nada, eu não preciso melhorar nada e eu não tenho nada a ver com isso. É ou não é? Muitas pessoas, eles conseguem tirar o seu time de campo justamente por dizer, foi o diabo. Eu não tenho nada a ver com isso. E aí essas interpretações, elas crescem no meio da igreja. Elas crescem na vida dos filhos de Deus. E como esse tipo de interpretação, ela pode ter avanço na igreja? Quando na igreja não existe o conhecimento do que somos, do que podemos e do que temos em Deus. E aonde nós ficaremos informados a respeito de todas essas coisas? Amém? Na Bíblia. É na Bíblia que nós saberemos fazer as interpretações corretas e quando algo acontecer, você ser honesto com a interpretação. A culpa foi de quem? Amém? Vocês estão bem, né? Glória a Deus, estou feliz por vocês. Essa palavra é para nós. Amém? Então, às vezes, essas situações, nós precisamos discernir. Sim. Quando aconteceu algo, por exemplo, irmãos, eu já vivenciei situações que graças a Deus que Deus me livrou. Oh, meu Deus, muito obrigada. Eita, como eu sou grata a Deus. Deus me livrou de um homem, irmãos, que eu ia me casar e foi um livramento tão grande que eu encontrei uma pessoa muito melhor que ele. Muito mais bonito que ele, tudo. Olha, irmão, é muita história que a gente tem quando a gente está há muitos anos na igreja. Mas aí sim eu sei discernir. Foi Deus que me livrou. Amém? E aí já existiram outras situações que eu vivenciei, que eu passei, graças a Deus, por elas, e que eu entendo que na época, se eu tivesse tido a interpretação correta, eu teria olhado para mim e teria dito, a culpa é sua. Se ajeite, tome rumo nessa vida. Como dizia minha avó, tome prumo. Né? Mas em situações adversas é tão importante, irmãos, termos o discernimento do porquê algumas situações acontecem. Quando a gente consegue fazer essa leitura, aí nós viveremos tendo discernimento de quando é Deus, quando é o diabo e de que quando somos nós. Não é verdade? E quando somos nós, pegarmos a responsabilidade que é nossa e dizer, eu preciso melhorar. Não se condenar, não desistir de você, não lhe odiar. Não odiar você mesmo porque errou, não conseguir se perdoar, não conseguir se ver mais como você se via antes, porque agora você não presta, você não dá para nada. É isso que Satanás quer. E aí é onde ele entra, que são justamente essas setas que ele lança. Por quê? Porque quando nós temos o verdadeiro discernimento, nós saberemos quem é o responsável pelo fracasso e que nunca é Deus. Amém? Então, no livro de Colossenses, capítulo 2, verso 15, nós vamos para lá. E aqui nós encontramos um versículo
a palavra de Deus, Colossenses capítulo 2, verso 15, que diz: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Que nós encontramos um versículo no qual o nosso Senhor e Salvador Jesus, ele despojou os principados, ele despojou as potestades e ele os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Você pode dizer com alegria: o meu Jesus, ele é vitorioso sobre todas as coisas. Amém? Então aqui, irmãos, nós encontramos um versículo onde Jesus, ele despojou, ele colocou Satanás, ele colocou os demônios, ele os expôs, os envergonhou publicamente e Cristo triunfou deles, sobre eles, na cruz do Calvário. Aqui nós encontramos um texto aonde nós hoje estamos em Cristo Jesus, sabendo que Jesus Cristo, ele já venceu toda potestade, todo demônio, todo poder do inimigo, e que hoje nós estamos em Cristo e em Cristo nós estamos seguros. Amém, irmãos? Então, aqui nós encontramos esse versículo, que é Colossenses 2,15, e também uma outra coisa que eu anotei aqui, irmãos, que é muito importante, que diz que o diabo e as suas hostes nunca são o seu verdadeiro problema. Jesus já triunfou sobre o diabo, sobre as potestades, sobre os poderes do maligno. Ele triunfou sobre eles na cruz, deles sobre eles na cruz. E aqui diz também que o diabo e as suas hostes, eles nunca são o nosso verdadeiro problema. Por quê? Voltando um pouquinho, algumas pessoas, elas sempre estão atribuindo ao diabo, e algumas pessoas sempre estão atribuindo a Deus. Mas, irmãos, no que diz respeito ao diabo, é como eu já falei, nem sempre aquilo que acontece nas nossas vidas foi por causa dele, mas foi alguma situação em que nós resolvemos desobedecer e aí vem a consequência da situação. Eu quero dar um exemplo para vocês, só lembrando que esse versículo é de Colossenses 2,15. Aqui está dizendo que se Cristo triunfou, ele nos tornou mais que vencedores nele, porque ele já venceu todo o poder do diabo. Amém, irmãos? E por que nem sempre nós devemos estar atribuindo ao diabo? Por quê? Existem pessoas que estão com problemas financeiros. E às vezes eles estão procurando uma razão. Só que existe uma razão simples e uma explicação muito simples que a palavra de Deus tem para dar. Que é, se está sendo infiel, vai passar por dificuldade financeira. Porque a infidelidade, ela quebra um princípio. Então, no que o princípio é quebrado, você vai ter aperto. Você vai viver no limite. Porque a palavra de Deus estabelece princípios. Amém? Então, se nós estamos em obediência, nós temos a consciência que somos mais que vencedores e que Cristo já triunfou sobre principados e potestades e que o diabo já não tem mais poder sobre as nossas vidas. Quantas pessoas vivem com medo do diabo? Quantas pessoas veem o diabo por todo canto? Nas pessoas, nos irmãos, na igreja, em cima de uma árvore, em cima do muro, no canto da casa, atrás da casa, no escuro. Passou um gato preto, foi o diabo que mandou. Tem uma escada, não passa de baixo porque vai que o diabo faça alguma coisa. Cuidado, não passe naquela rua porque eu vi uma sombra preta ali. E isso é uma interpretação absurda. Tem crente assim? Tem. Mas a Bíblia diz que se Cristo, ele já despojou os principados e as potestades e os expôs publicamente ao desprezo e triunfou deles na cruz, em Cristo, irmãos, nós não precisamos viver vendo demônio em todo canto.
Porque nós estamos seguros em Cristo. E em Cristo, em Efésios 6,16, nós recebemos algo da parte de Deus. Efésios 6,16, a palavra de Deus diz, Efésios 6,16, tomando sobretudo, nós recebemos um escudo, que é o que, irmãos? A fé. Então, através, pode deixar aqui, por favor, Heraldo, um pouquinho, que através desse escudo, irmãos, o Senhor está nos dizendo que nós podemos nos proteger de dardos inflamados, de situações que o diabo, ele vai lançar, mas vai lançar, vai bater e vai voltar. Porque o nosso escudo, ele vai estar pronto para nos proteger. E que escudo é esse? O escudo da fé. E falando em escudo, como está o seu escudo? Seu escudo está lubrificado com a unção do Espírito Santo. O seu escudo está ali forte, resistente com o poder da palavra de Deus. Como está o seu escudo? Como está a proteção que Deus te deu? Porque as setas ardilosas e maléficas do diabo, elas virão. Mas o nosso escudo precisa estar intacto. Ele precisa estar sem rachaduras. Porque se deixarmos e formos descuidados com o nosso escudo, através da rachadura, o diabo vai lançar as setas e elas, infelizmente, irão entrar. Quantos crentes estão orando aos quatro ventos, aos gritos? Satanás, saia da minha casa! Como foi que ele entrou? Você já se perguntou? Porque a nossa casa, a palavra de Deus nos diz... Antes de terminar esse versículo, Heraldo, eu quero só te pedir para que tu coloque 1 Pedro, capítulo 5, verso 8 e 9, no primeiro livro de Pedro, capítulo 5, verso 8 e 9. Nós vamos ver algo aqui muito interessante. A palavra diz, sede sóbrios, vigiai. O que é vigiar? É ficar atento, né? Não é estar distraído, com a porta aberta, com o escudo rachado, com espaço onde você não cuidou para que não entre qualquer coisa por aquele espaço aberto. Não. A Bíblia diz, sede sóbrios e vigiai. Porque o diabo, que é o quê, irmãos? O vosso... Vocês podem falar mais alto, por favor? O vosso... O bicho é ruim, viu? Porém, todavia, no entanto, nós estamos em Cristo que já triunfou sobre ele na cruz do Calvário. E isso quer dizer que nós não precisamos viver com medo dele o tempo todo. Lá vem o diabo, corre, fecha a porta. Não, nós estamos em Cristo. Aí diz, ele anda, irmãos, por onde? Derredor. Olha, quando eu vejo um irmão com medo de coisas do diabo, eu digo, mas minha gente, o versículo, essa é a interpretação. O versículo não está deixando ninguém aqui enganado. Você está prestando atenção? Você está lendo direitinho? Você está vendo o que é que está dizendo aqui? Que o diabo, ele anda em derredor. Ele não chega perto. Porque ao nosso redor, aqui, ó, anjos. O Senhor que nos guarda hoje, amanhã e para o resto de nossas vidas. E quando formos para o Senhor, os anjos ainda estarão ali prontos, dizendo, vamos embora, porque aqui acabou seu tempo. Mas a Bíblia diz, ele anda ao derredor. Quando Jesus diz, olha, eu venci os principados e potestades, e sobre eles eu os humilhei, e eu triunfei sobre eles. Fez, está feito. Amém, irmãos? Olha, às vezes você está passando por uma situação e essa palavra de hoje ela vai te ajudar. Discernir de quem é a culpa do fracasso. De Deus nunca será. Foi o diabo que passou por aqui, então tem alguma coisa errada. Eu preciso fechar essa porta. Fechar essa brecha. Aí diz, ele anda ao nosso derredor. Como? Bramando como leão. O bicho é ruim, viu?
E ele anda o tempo todo procurando a quem ele possa tragar. Você pode dizer com alegria, e não serei eu. Se você tem uma interpretação de uma forma até hoje, como é que nós provamos que a interpretação ela é correta? Na Bíblia, irmãos. A Bíblia Sagrada é a nossa base. Amém, irmãos verbianos? A Bíblia Sagrada, irmãos, nós não buscamos base em um outro lugar, em uma outra coisa, não. A nossa base é a palavra de Deus. E diz que ele anda ao derredor. E quantas vezes eu já vi as pessoas indo, o diabo passou lá em casa, fez uma varredura. Poxa, mas entrou? Ele entrou? Por onde? Você diz, não, mas ele não é invisível. Ele não entra e sai por aonde ele quer. Quem foi que lhe disse isso? Não. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, então derredor é longe. Se ele entrou, alguma coisa aconteceu. E ele achou uma brechinha e disse, é agora. Mas isso não é para te condenar não, meu filho. Nem minha filha. De jeito nenhum. Olha, você está aqui aprendendo. Você não... Amém? Eu mesmo não sei tudo, meus filhos de Deus. A gente não sabe tudo. Eu sei que tem gente aqui que sabe mais do que eu. Mas o fato é que se ele está ao nosso derredor, fica tranquilo. Como é estranho ver crentes. Uns crentes com uma visão estranha, cara. Ai, porque... negócio, uma agonia. Ó, irmãos, eu fico agoniada. Hoje eu estou até gentil, porque tem hora que eu fico braba com esse negócio. Eu vejo um crente há tantos anos numa igreja. E quem vê eu braba é eu ver um crente remado. Um crente graduado. Estudou o quê, homem? Passou por que escola? Que está assim com medo de quem já foi vencido por Cristo, que é mais que vencedor sobre todas as coisas. Eu não estou com raiva de ninguém não, tá? Tudo na paz de Deus, viu? Mas é porque, irmão, se você estuda a palavra de Deus, você está mais seguro do que o que você possa imaginar em sua vida. E sua casa é casa aonde a presença de Deus habita. Se você sentiu que ele passou, lembre-se, ele entrou por alguma razão, mas ele também já deve ter saído, porque você mandou sair e fechou a porta. Amém? Então vamos voltar lá. Efésios 6,16 diz que nós devemos usar o escudo da fé, com o qual, o escudo da fé, você pode dizer com alegria, eu tenho o escudo da fé. Oh, glória! Então, com o escudo da fé, irmãos, nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ele vai lançar? Vai, mas se você estiver blindado com o escudo da fé, como tem que estar, não vai passar. Porque os dardos inflamados do maligno vai se deparar com alguém de cabeça erguida, com um soldado preparado, pronto para o ataque, pronto para dizer, aqui você não entra. Em nome de Jesus, meus irmãos. Aí você que está ouvindo essa mensagem assim pela primeira, pela segunda vez, e diga, irmã, me explica o que são dardos inflamados do maligno. Vou lhe explicar. São os ataques espirituais. Existem ataques espirituais que ele faz. Só que para aquele que está em Cristo, cheio do Espírito, cheio da palavra, ele vai fazer uma leitura rápida. E ele vai conseguir detectar rápido. E ele não vai passar a mão na cabeça daquele dardo inflamado, daquela situação horrorosa. Mas ele vai dizer, eu te reconheço, sei de onde vem e sei para onde você deve ir. Em nome de quem? De Jesus. Que é o nome que foi dado à igreja para colocar Satanás no lugar dele. Aonde ele sempre esteve, aonde ele sempre vai estar. Os dardos inflamados do maligno, irmãos, eles são perigosos. E eles têm o poder de causar danos severos. Mas você pode dizer com alegria, na minha vida não. Mas, se porventura
acontece alguma coisa, você já está pronto para saber que se você tendo o escudo da fé, você vai estar pronto. O dardo pode até passar por alguma razão, mas vai sair e nunca mais vai voltar, em nome de Jesus. E esses dardos inflamados do maligno, eles sempre irão se opor aos propósitos de Deus. Ele não trabalha para o bem. O diabo sempre vai trabalhar para o mal. Então, tudo aquilo que contradiz a palavra, tudo aquilo que não é o bem, que vem do Senhor, você já consegue entender, não é de Deus. Deixa eu te falar sobre uma coisa super simples que algumas pessoas têm como algo de Deus, algo normal, ou algo que faz parte da vida humana, irmã. Isso aí é tão normal, irmã, é viver preocupado. Mas sabe, irmãos, que não foi Deus que deixou preocupação? Irmão, o que seria de minha vida? O que seria de minha família? O que seria de mim sem preocupação? Eita! Pô, deixa eu te dizer uma coisa tão boa que você precisa ouvir. Não foi Deus que criou preocupação, não. A preocupação é um dardo inflamado do maligno para te tirar do prumo. A preocupação é para rachar o seu escudo da fé, e quando as bênçãos de Deus estiverem se manifestando a todo vapor, eu vou dizer de novo. Quando as bênçãos de Deus estiverem se manifestando a todo vapor, com todo o poder da parte de Deus, ninguém vai interromper. A palavra de Deus nos diz lá em Filipenses... Não, vamos ler no primeiro livro de Pedro, capítulo 5, verso 7. Aqui está dizendo para onde a preocupação deve ir. No primeiro livro de Pedro, capítulo 5, verso 7. Diz assim: nós devemos lançar sobre ele toda a vossa, aqui está a ansiedade, mas existem outras versões que têm preocupação, toda a vossa ansiedade, porque ele tem, irmãos, é Deus, você pode dizer com alegria, Deus é quem cuida de mim. Amanhã tem um problema para você resolver, fica tranquilo. Porque o diabo, o que ele mais quer é que os dardos, eles ultrapassem o escudo da fé e que você não consiga resolver nada. Mas o fato é que o desejo de Deus é que a nossa vida esteja em plenitude, uma vida abençoada. Que mesmo que tenha um perrengue aqui, outro ali, mas você sabe que tudo se resolve. É ou não é, irmãos? Tudo se resolve em Deus. Glória a Deus. O escudo, irmãos, ele tanto serve para nós individualmente, para a nossa família, como coletivamente para nós como igreja. O escudo, na época do exército romano, estudando um pouquinho sobre o escudo, nas bordas do escudo, existiam umas dobras. E para que serviam essas dobras? Essas dobras é para que, por exemplo, em filmes de época, eu achava super interessante, mas eu vim descobrir isso hoje. Eu achava incrível como os soldados conseguiam ficar um do lado do outro e eles não iam para frente nem para trás, ficavam todos em linha reta. E aquele era um plano de guerra muito inteligente. Quando eles estavam treinando, quando eles iam para algum ponto específico ou estratégico, quando eles estavam de frente de uma batalha, essa era a estratégia usada pelos soldados romanos com os escudos. O que acontecia? Essas dobras que haviam sobre as bordas do escudo, eles conseguiam fazer um encaixe um no outro. E por isso eles eram atacados, mas as flechas, as pedras não passavam. Porque tanto coletivamente como individualmente, como na sua família, irmãos, se você está com o seu escudo em dias, se você consegue estar andando em unidade e em paz com quem está ao seu lado, principalmente, nós não seremos atacados. Porque, inclusive, irmãos, até sobre a nossa união, sobre a nossa paz, sobre a nossa relação, sobre os nossos relacionamentos com o próximo, é uma forma de estarmos protegendo a nossa vida.
Porque nós estaremos com o escudo protegendo a nós e a quem está do nosso lado. Tem uma história que ele conta nesse livro, que ele diz que em uma determinada igreja morreu uma irmã, e essa irmã ela morreu de câncer. E por essa razão, irmãos, a igreja ficou desesperada. Por quê? Nós oramos, nós cremos, nós declaramos a cura sobre a vida daquela irmã, e ela chegou a morrer de câncer. E o dardo inflamado do maligno foi tão terrível que toda a igreja foi atingida por esse dardo, por essa informação maligna. Mas por que uma comunidade? Por que uma igreja? Por que o exército de Cristo chegou a esse ponto? Porque eles não estavam tendo discernimento da forma correta. Então, quando alguém morreu, eles não estavam alimentados o suficiente. Eles não tinham conhecimento suficiente para permanecer em Deus, confiando no Senhor. E diz que depois da morte dessa irmã, alguns irmãos, eles começaram a espalhar dentro da igreja que eles tinham que aceitar, porque Deus já não curava mais ninguém. Irmãos, para você terem uma ideia, esse foi um dardo maldito que o diabo lançou dentro da igreja. Irmãos, se alguém porventura passa por uma situação como essa e vai para o Senhor, irmãos, isso não diz respeito a nós. Se nós oramos, se nós fizemos tudo que nós deveríamos ter feito, isso é uma questão entre a pessoa e Deus. Porque de repente a pessoa decidiu: Senhor, eu quero ir, me leve. Mas se a pessoa lutou, creu em fé, ela vai ficar. Mas o diabo, ele trabalha assim. A finalidade dele é essa. É de alcançar o maior número de pessoas possíveis. Então, se o nosso escudo, o escudo da fé, ele está sem rachadura, ele está limpo, ele está tendo manutenção, ele está protegido, você vai se proteger de certas coisas. Certos falsos profetas que estão aí na internet gritando aos quatro ventos e crentes acreditando. Tem uns profetas por aí, irmãos, preste atenção. Ô Sandrinha, como é que eu vou saber que o profeta é falso? Vai para a Bíblia. Eu garanto a você, por experiência própria, que você vai discernir. Porque profeta com conversa, irmão, que não está de acordo com as escrituras sagradas, meu Deus, como é que um crente que já fez até o rema, crentes que estudam a Bíblia, crentes que lê livro, não, você não será enganado. Em nome de Jesus. Porque o seu escudo está forte, sem rachaduras, sem espaço, sem problemas. Todos os dardos inflamados do maligno, eles virão e eles também voltarão. Amém, irmãos? Para você que não é crente, para você que crê em Jesus, para aqueles que não são crentes, está em Cristo, essa é a proteção que nós temos. E para você que está em Cristo Jesus, irmãos, nós já estamos guardados e protegidos no Senhor. Se as setas do diabo têm sido eficazes em lançar você em um estado de fúria, de ira, de ansiedade, eita, meu celular, desculpe, gente, de preocupação, é evidente que há rachaduras no seu escudo. Crente irado, crente que se ira muito fácil, crente que puxa a faca rapidinho, sem pensar duas vezes. Eita, que violência é essa, meu irmão? Não é? Crente que diz: eu não levo desaforo para casa de jeito nenhum. Mas existe uma outra questão entre nós também. Os crentes que hoje em dia já não tem mais um emocional mais forte, que nem os crentes da igreja primitiva, que nem os crentes de lá 1930, 35, 1940. É um povo mofinho,
qualquer coisa já fica muito chateadinho. Oh, Jesus, olha, eu amo muito vocês, tá bom? Mas, irmãos, isso daí é uma brecha no nosso escudo. Passou, vai mexer com a gente. Sabe? Olha, irmão, nós estamos em comunidade, estamos perto de gente. Vai ter gente que gosta da gente, gente que não gosta da gente. Gente que não gosta nem da gente falando. Gente que... Gente... É isso. Entendeu? Mas quando vem a ira, quando vem a fúria, quando vem a preocupação, quando vem a ansiedade, é evidente que as rachaduras estão aparentes. Aí vamos ajeitar as rachaduras. Amém, irmãos? Vamos cuidar de sair direitinho. Amém? Por quê? Porque se o nosso escudo não estiver ungido com a unção do Espírito Santo, ele vai se tornar rígido, quebradiço, endurecido. E aí nós teremos problemas, porque seremos afetados facilmente. Olha, irmãos, Deus tem levantado pessoas nesse lugar, líderes e departamentos. Você tem estado dentro do departamento. Deus tem levantado pregadores que só crescem para a honra e glória do Senhor. Deus tem feito departamentos aqui lindos e abençoados. Mas para você que está à frente de um departamento, eu quero lhe fazer uma proposta boa da parte de Deus. Cuide de seu escudo, meu filho. Ele está com algum problema? Pois você é convidado a ter cuidado dele, porque Satanás sabe quem você é. E Satanás sabe que você está à frente de um departamento. E que nesse departamento, principalmente, Adeilma, o departamento que cuida de crianças. E ele sabe como fazer para ser uma influência maldita na vida das crianças. Cuidado com o que você ouve, como você ouve e como você interpreta. Porque quando nós interpretamos algo que nós ouvimos de acordo com a Bíblia, irmãos, nós vamos viver leve como uma pluma. Diga o que disser, haja o que houver, eu estou bem. Ok, irmãos? Amém, meus irmãos de Deus? Eita, glória a Jesus! Lucas 10, 19. Nós já estamos mais perto de concluirmos. Eita, eu apreciei vocês. Nem é bom dizer isso, não, já fico olhando para a hora, né? Então, Lucas 10, 19 diz assim. Lucas 10, 19. Eis que vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões. E esse poder, irmãos, foi dado a quem? Esse poder foi dado a quem? Eu espero que você esteja atento, porque quando aparecer os falsos profetas, se você está aqui no culto, aqui, você está aprendendo. Se sua mente está por aí, traz ela para cá, tá bom? Porque você vai precisar disso aqui. Eis que vos dei poder. Ele disse, eu dei a minha igreja, Jesus. Os crentes que andam aí com medo do diabo, vendo o diabo por tudo quanto é canto. Vendo o diabo dentro de casa, no quarto, na parede, no canto, em cima do muro, por todo canto. Jesus diz, eis que vos dei poder e autoridade. Você pode dizer, eu tenho poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. Aí termina dizendo, e nada. Aqui não tem uma observação e alguma coisa. Não é nada, vos fará mal algum. Seja o que for, haja o que houver, venha o que vier. Pode até vir, mas vai sair. E nada vos fará mal algum. Eita glória! Quantas vezes o eco do seu armário tem sido mais alto do que as escrituras? Do que a palavra de Deus que diz, é eu que providencio, é eu que supro as suas necessidades. Mas por o seu escudo estar rachado, tudo quebra. Quebradiço, ressecado, enrijecido. Vem uma pedra, quebra. Vem uma seta do diabo, quebra. Vem uma palavra que você não gostou, quebra.
Você que não é crente, proteja-se. Ei, vale a pena proteger o nosso corpo das doenças e as nossas emoções das setas malignas do diabo. Porque quando nós recebemos, muitas vezes, vai se resultar em doenças. Por quê? Porque você não vai conseguir lidar com isso. Você não vai saber, se você não tem conhecimento, se você não tem a interpretação certa da palavra, é isso, e é nisso que se resulta. Mas Jesus disse: saibam, meus filhos, que eu vos dei poder e autoridade. Eita, isso é muito poderoso para guardar no bolso e não usar nunca. Para dizer que tem, nunca fazer uso disso. Para dizer que sabe, mas não saber por onde começa. Irmão, eu já repreendi demônio várias vezes. Nunca nem saiu. Já orei por gente endemoniada, ficou do mesmo jeito. Não importa. O importante é que você teve coragem. Ergueu a cabeça. Pediu força a Deus, com as pernas tremendo, mas foi para cima. Sabe, irmãos, a primeira vez que eu orei por um endemoniado, eu não sei onde estavam minhas pernas. Eu ficava procurando o tempo todo. Sentia as pernas, eu não sabia, mas eu disse: é no nome de Jesus. Ele me deu o nome dele, eu estou aqui, é no nome dele, eu vou para cima, é com o nome dele. E fui. O demônio lá com raiva: eu não gosto de você. Eu disse: eu muito menos. E eu não gosto de você. E ele repetiu isso muitas vezes, viu? Saiba que o diabo não gosta da gente mesmo, não. Vocês prestem atenção. E eu disse: porra, eu também não. E aí foi. A segunda vez já estava mais acostumado, mas demônio é um bicho que vai lhe obedecer, viu? Aí, ainda nesse versículo, segue um pouquinho mais para baixo, Geraldo. No 20, meu Deus, será que é aqui, Jesus? 20. Mas não vos alegreis. Ou seja, isso quer dizer mais ou menos aqui na nossa linguagem do Nordeste, aqui da nossa região. Mas não se amostre, não se ache melhor do que ninguém, não se ache o guerreiro invencível, inabalável, o crente mais crente de todos os crentes, das crentarias de todos os crentes do mundo inteiro. Gente, é por Jesus. Os demônios se submetem a nós, não é por causa de nós, não. Nós, não. É o poder de Deus em nós. Amém? Aí diz: e não vos alegreis, porque eles se sujeitam. Os espíritos malignos se sujeitam a vós. Não. Ele diz: alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito no livro da vida. Agora aí é para fechar com chave de ouro, não é não? Aí diz: olha, expulsar demônio, viver uma vida de riqueza nessa terra, ter tudo, eita, glória, isso tudo faz parte das bênçãos de Deus, é bom demais, é essa a vontade de Deus para a nossa vida. Mas ele disse o seguinte: olha, eu quero vocês alegres, é porque o nome de vocês está escrito, é no livro da vida. Seu nome está lá? Seu nome está lá? O meu também. Eita glória! As setas do maligno, irmãos, é setas mesmo. Sempre vão estar por aí afora. Homem fiel à sua mulher, vai aparecer umas menininhas coisadinhas. Vai. Mulher bonita, vai aparecer uns homens coisadinhos também. Mas isso aí é seta. Você tira de letra. Não, mas é fraqueza. Eu quero te apresentar quem pode te tornar diferente. Quem pode fazer com que você se olhe e diga: rapaz, fraco, eu não sou não. Sabe, irmãos, esses dias eu passei por uma situação bem complicada. E eu disse assim a Deus: Deus, não vale a pena. Não. As questões com a minha família. Eu disse: não, de jeito nenhum. Não vale a pena ter raiva. Deus me livre. E quem fez isso comigo? Deus. Porque se não for Jesus em minha vida, eu não sei nem o que seria de mim, irmãos. Mas eu fui lidar com uma situação que eu poderia ter ficado triste. E eu digo: não vou ficar não. De jeito nenhum. Olha, irmão, nós não somos depósito de tristeza, não. Porque nosso corpo não suporta tristeza. Porque ele não foi criado para isso.
Quando vem a tristeza, ele se definha. A gente fica até mais velho. Quem quer aqui ficar velho muito rápido? Ninguém quer. A gente quer conservar a fonte da juventude, né? Em Cristo, eu lhe garanto. Pode olhar para mim. Se você souber a minha idade, você vai dizer, é verdade. Mas eu não vou dizer hoje, não. Mas tem gente que sabe. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.